Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo, uma boa nova aqui direto da Terra Santa. Olha só, uma descoberta arqueológica muito bacana, muito bonita também, e com uma mensagem também bela. Então, olha, vamos lá. Essa é uma descoberta arqueológica que está sendo apresentada essa semana numa conferência aqui em Jerusalém. E olha só, eu estou trazendo para você que acompanha esse canal em primeira mão. Olha que legal. Então, o que é essa descoberta arqueológica? Foi encontrado em Jerusalém um selo da corte real. O que quer dizer um selo de corte real? É o seguinte, você deve lembrar aí de filmes ou livros aí de um passado, mas não muito remoto, em que as pessoas ainda selavam as suas cartas. O que quer dizer isso? Vamos lá para a época bíblica. Quando alguém tinha um documento muito importante para enviar para uma pessoa, o que ele fazia? Escrevia num pergaminho ou num papiro, enrolava, colocava um fio ao redor e depois colocava uma ou argila quente ou cera quente e tinha um selo que era uma espécie de carimbo que colocava nessa argila e secava. E aí é o seguinte, a pessoa só conseguia abrir esse documento se rompesse esse selo. Então, isso era quando eram documentos importantes, existia isso para a pessoa ter certeza que ninguém abriu aquele documento. Então, esses altos funcionários, eles tinham selos próprios e que eles faziam isso daí. Isso era, lógico, só para altos funcionários, pessoas, as celebridades daquela época. Certo? Então, encontraram um desses selos, pertencente a um alto funcionário da corte de Jerusalém, do reino de Judá, há 2.700 anos atrás. Olha que bacana. Que é a época da influência da Assíria, aqui em todo o Oriente Médio Antigo. Olha que bacana. Os arqueólogos também perceberam que nesse selo tem dois furinhos bem pequenininhos. Isso quer dizer que a pessoa que tinha esse selo não usava assim como um anel, provavelmente usava com uma correntinha aqui e segurava. Agora, olha só, eu recebi umas imagens bem bacanas do Departamento de Arqueologia aqui de Israel e eles mostrando os detalhes aqui. Então vamos ver primeiro nesse selo desse funcionário, desse alto funcionário, o que aparece ali? Aparece um ser angelical da cultura da Assíria, em que esse ser tem a face, a cara, o rosto de um rei, mas com asas. Então, os especialistas que conhecem a cultura da Síria, eles acham que isso aí é o que hoje nós chamamos de um anjo da guarda. É uma figura celestial de proteção da pessoa, ou seja, esse selo real funcionava também como um amuleto. Provavelmente a pessoa usava assim como um amuleto, acreditava na proteção daquele ser angelical. Então, podia parecer algum pagão daquela época, né? Um assírio que circulou aqui em Jerusalém. Mas como é que a gente sabe que é um alto funcionário da corte israelita de Jerusalém? Porque o nome dessa pessoa aparece em hebraico antigo e dá para ler ali, e que o nome da pessoa vamos ver, é assim, Yehoezer ben Oshayahu. Então, olha que legal. A gente tem um selo com uma figura da cultura assíria, mas com um nome hebraico. Esse nome, ele aparece um nome semelhante a esse no livro de Jeremias, no capítulo 43, no versículo 2. Aparece o nome de uma pessoa que vai se dirigir a Jeremias, que ele chama Ezraiah ben Oshaiah. Então, olha só, esse do selo real é Oshayahu, e essa pessoa que se dirigiu a Jeremias é Ben Oshaiah. Então, olha só, um é Ben Oshayahu e o outro é Ben Oshaiah, ou seja, é similar. E o texto de Jeremias, ele se aproxima dessa época.
Legal, bacana que quem escreveu o nome nesse selo, escreveu o nome ao contrário. O que quer dizer isso? Você precisa escrever o nome ao contrário para que quando você selar, o nome sai certinho. É que nem como às vezes a gente vê numa ambulância, escrito ambulância ao contrário, de trás para frente. Porque a gente quer, quando a gente vê no retrovisor, a gente vê que está escrito ambulância. Então eles escrevem no carro ambulância ao contrário, é o mesmo princípio. Uma outra coisa interessante, um detalhezinho, é que esse ser celestial assírio é muito bem feito. Provavelmente foi feito por um artista que está muito bem feito isso. Já o nome está escrito um hebraico meio desleixado ali. Então a conclusão dos arqueólogos é que esse objeto foi feito em dois momentos diferentes. Primeiro, existia o objeto assírio com o ser. Depois alguém colocou o seu próprio nome naquele lá. Então só um detalhezinho bonito. Agora, vamos tirar duas conclusões bem bacanas dessa descoberta arqueológica. Olha só, primeiro é o seguinte, estamos falando aqui de um alto funcionário da corte israelita de Jerusalém. Esse objeto foi encontrado, para você que conhece Jerusalém, vislumbre isso, entre o Muro das Lamentações e a cidade de Davi, então onde circulava naquele mundo as pessoas em Jerusalém, ali ficava o palácio do rei Davi, mais para cima ficava o templo de Salomão, então por ali circulava aqui toda a vida de Jerusalém, foi lá que foi encontrada. Então provavelmente um alto funcionário que circulava ali. Por que caiu no chão? Porque foi deixado ali, a gente só pode imaginar. E uma outra conclusão bem bacana é o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, especialmente o episódio do conflito final entre Jerusalém e a Assíria, a história de Senaqueribe, do ataque do rei assírio Senaqueribe contra Jerusalém, da resistência de Ezequias, resistência do profeta Isaías, toda aquela história, a gente tem a ideia pela Bíblia de que eram culturas totalmente separadas. Uma cultura agressora, a cultura da Síria, e a cultura que estava se defendendo como podia, que era a cultura israelita ali de Jerusalém. Mas o que esse objeto mostra é um encontro de culturas, ou seja, esse alto funcionário que era um israelita, o nome dele aparece em hebraico, é um nome hebraico, sem dúvida nenhuma, mas ele se via conectado com a cultura assíria, que era a cultura que dominava o mundo do Oriente Médio antigo daquela época. Então é como a gente pode imaginar hoje, uma pessoa que tem a sua própria cultura, mas se conecta, por exemplo, na cultura ocidental. Então uma coisa do tipo. Então bacana para a gente quebrar essa ideia de que existia a cultura bíblica contra a cultura síria, eram culturas separadas. Na vida real, era naquela época como é na nossa época. As culturas elas se movem entre si, elas se influenciam umas às outras. E para dar um exemplo disso também, basta lembrar que o aramaico não era uma língua natural aqui da Terra Santa, da cultura de Israel antiga. O aramaico veio da Assíria e Israel adotou a língua aramaica. Por isso que 700 anos depois desse objeto, esse objeto tem 2.700 anos, 700 anos depois, quando a gente chega na época de Jesus, o aramaico já está plenamente sendo usado aqui na Israel. Ou seja, o aramaico veio da cultura assíria. Então, e pelo esse objeto, a gente vê que outros elementos vieram também da cultura assíria e influenciaram a vida bíblica daquela época. Legal, né? E aqui, isso está sendo apresentado numa conferência arqueológica essa semana aqui em Jerusalém, e você está ouvindo aqui em primeira mão nesse canal, tá bem? Então esse é um canal feito para uma pessoa como você, que está atrás desses elementos modernos, inteligentes, para melhor compreender a nossa querida Bíblia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, eu sempre gosto de ler. Se você não faz parte ainda da nossa comunidade, se inscreva na nossa comunidade para receber toda a minha produção, todo o meu conteúdo aqui direto de Israel. Eu vou ficando por aqui te desejando muita saúde, muita paz
e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!